aqui é Kenny do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez o anime que retorna aqui pro canal é Fire Force, que poderia ter sido o melhor episódio da temporada. Poderia ter emocionado muito, mas infelizmente o cara que tava adaptando não teve ali coragem de tirar o fanservice. Infelizmente. A gente sabe muito bem que a obra ela tem fanservice, mas ele deixou o fanservice porque ele fez isso, cara. Enfim, vamos falar desse episódio, mas antes peço aquele like pra você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. O que acontece é que logo no início a gente vê novamente aquele final do episódio anterior, né? Que foi quando justamente a gente viu ali a Tamaki desesperada, né? Porque não imaginava que o cara que ela amava tanto iria ser um cara realmente ruim. E um cara que estaria batendo criancinhas. E aí a gente acaba mesmo até vendo que o próprio protagonista chega e mete uma pesada na cara dele. Onde parecia que ia desmaiar o cara ali e tudo ia ficar tranquilo, mas não, simplesmente o cara ele levanta e começa a briga entre os dois. Vale se notar coisas muito importantes nesse episódio. A primeira delas é a animação, continua bem fluida, continua legal pra caramba, cheia de cenas eletrizantes, cheia de fluidez, realmente bem melhor do que as demais, tendo em vista que as outras lutas eram bem curtas, bem rápidas e não dava tanta emoção. Mas essa aqui teve um probleminha, o problema para acabar com o episódio em si, porque depois disso eu não consegui entrar no episódio novamente, foi o fanservice. E o que acontece é que durante a luta a gente vai vendo que as coisas vão ficando cada vez mais perigosas, vai ficando cada vez mais tenso o negócio, onde até mesmo chega um momento que o Reka ele acaba até mesmo mostrando ali o bichinho tava até ansioso, né, porque ele tava sentindo ali, no caso, o poder das chamas do Shinra. E é nesse momento que o próprio Reka começa a se empolgar mais ainda, porque ele tinha conseguido achar alguém compatível, no caso aquela criança lá. Você falava também que ele tinha que pegar aquela criança e entregar para quem quer que seja pessoas, né? No caso o tal do Infantilista, que é um dos principais comandando a operação. Mas o que acontece é que o Red ele chega a lutar mais com o protagonista, onde a gente até mesmo vê que ele é arremessado. E é nesse momento, eu creio que na metade do episódio, que despenca a emoção, a adrenalina, tudo que estava acontecendo. Mano, eu tava empolgado pra caramba, muita cena fluida, muita ação. E aí despenca, velho. Simplesmente o que acontece é que o protagonista acaba caindo de cara nos peitos da Tamaki. Aí você faz, não, vou segurar esse fanservice e vai dar tudo certo. E ele vai voltar a lutar. Quando o cara vai sair de perto dela, o que acontece é que ele arranca a saia dela. Tá, vou fingir que não vi. Já tava morgada aí, já não tava curtindo o que eu tava vendo. E depois disso, demorando mais alguns segundos, a gente vê que lança-se uma chama e a garota acaba toda queimada, ficando extremamente sensual, onde o protagonista acaba vendo isso também. E por conta disso, ele perde a atenção e acaba até mesmo levando uma porrada, onde ele se ferra mais uma vez, por conta da sensualidade da garota ali. Agora me diga, por que desse fanservice? Claro, o autor colocou, o autor gosta desse tipo de coisa, mas eu me pergunto, por que manter isso no anime? Não faz sentido, você não tá lendo, você tá vendo uma cena emocionante, você tá na luta, não faz sentido ter isso. Infelizmente, adaptar tão fiel assim a luta foi um erro. Eu não gostei, ficou ruim a experiência pra mim. E depois desse momento, o episódio desandou, ficou muito fraco pra mim. Eu não consegui voltar mais pro episódio. E aí a gente vai vendo, né, que a luta vai rolando, as coisas vão acontecendo. Eu gostei de tudo que tinha visto. E aí a gente acaba vendo que até mesmo o próprio personagem ali, o Reka, ele começa a falar algumas coisas sobre a seita, ou melhor, a religião que ele faz parte. Que no caso quer transformar todo aquele planeta em uma grande estrela. Ou melhor, tocar fogo em tudo, transformar todo mundo em pessoas com poderes de chamas, transformar todo mundo em infernal. Até mesmo ele fala que gostaria de fazer com que as pessoas se transformassem todas em infernais. Então, será que esse bando que apareceu agora são inimigos de verdade ou são alguém que foi subjugado? Porque se sabe muito bem na história que os infernais foram derrotados e aí entrou esse equilíbrio depois da primeira leva dos infernais. Sem falar também que essa religião Laton também não teve muita explicação. E aí o que acontece é que no meio de tudo isso, quem aparece ali para salvar o dia, né, tendo em vista que o cara ele leva porrada, ele parece que está derrotado, onde até mesmo o próprio protagonista fica cansado pra caramba e ele começa a se levantar mais uma vez.
E na hora do seu ataque, chega lá o cara que congela todo mundo. E ele consegue aí congelar os braços do inimigo. E o adversário ficando preso ali, ele até mesmo fala que quanto mais força ele fizesse, quanto mais fogo ele colocasse, pior seria, porque mais ainda ele ficaria congelado. E ele acaba sendo selado, ele vira uma pedra de gelo mesmo, onde ele ficaria com vida e seria interrogado depois. O interessante aqui de tudo isso é que depois que a galera começa a se arrumar e até mesmo ver a possibilidade de ajudar as crianças e tal, de repente alguém atira um projétil de fogo no coração do Rekka, onde até mesmo mata-o instantaneamente. E é nesse momento que a gente vê mais outra batalha sendo iniciada, onde no caso até mesmo o Shinra ele tem que fazer uma cortina de fumaça e aí no caso fazer com que eles não vejam a posição deles ali e não o matem, porque se deixasse mais um pouquinho ia matar, porque só o fato dela ter ali uma sniper criada por ela mesma através do fogo, essa pessoa que no caso era uma mulher, ela até mesmo conseguiu torar um braço de um dos bombeiros. E o outro carinha ali nem mostrou muito poder. Será que tem poder? Será que não tem? Ele é o chefe ou não? Eu não sei. Tanto é que ela pediu para que ele recuasse, quando eles bolaram um plano e mostraram aos inimigos que eles sabiam as suas localizações. E aí ele sai daquele lugar, né, onde até mesmo a gente vê que tem uma vestimenta diferente, parece realmente ser de um culto, mas o interessante é que por mais que seja diferente, no caso toda a revestimenta e até mesmo o estilo deles, ele não mostrar o rosto, eles ainda continuam tendo aquele tipo de cruzinha ali que no caso todo mundo tem nas suas roupas e todo mundo usa e faz parte da religião Natom. Será que também eles fazem parte dessa religião só que uma área mais radical ou algo do tipo? Eu fiquei bem cabreiro com esses dois. No fim, o que acontece é que a Tamaki ela é punida. Punição essa que seria ficar com o protagonista. Eu vou chegar lá. O que acontece é que o protagonista e o Karen, se eu não me engano, que era amigo aí do Rekka, eles acabam se unindo para poder continuar com a investigação. Tendo em vista que o primeiro esquadrão estava ali cheio de gente infiltrada, outros esquadrões podem ter problema também, e aí ele gostaria realmente de se unir para entender o porquê que o Rekka virou do mal, ficou daquele estado, onde até mesmo fica bem implícito que o Karen vai aparecer em mais outros momentos de qualquer hora para ajudar o 8º esquadrão. E voltando a falar da Tamaki, o que acontece é que a garota ela acaba sendo levada para o 8º esquadrão e lá ela no caso vai passar punição, ela vai ser avaliada por eles enquanto ela está suspensa da primeira brigada, tendo em vista que a primeira brigada decidiu assim por achar melhor ela não se juntar com a primeira brigada, já que ela fez besteira. E aí voltamos ao momento fanservice, um momento engraçado, divertido deles, mas até mesmo ele pega o telefone dela e ela não dá, porque ela acaba descobrindo que era para outro cara e não pro Shinra em si, né? Porque agora ela gosta do Shinra, né? O Shinra fez de tudo para salvar ela, ela vai ter uma afinidade com ele. E acaba naquele momento fanservice e tal, e é engraçado pra caramba. Aí sim vale a pena ter fanservice pra eu curtir. E no finalzinho a gente vê uma coisa interessante sobre o Arthur, né? Fala-se que o Arthur teria se perdido na hora que estava investigando sobre o Rekka em si e algumas coisas com relação ali à primeira brigada e tal. E no fim das contas o que acontece é que mostra ele meio que indo por um deserto e a roupa dele parecia que tinha uma resta branca embaixo dele. Será que ele faz parte desse grupo dos evangelistas? Fiquei cabreiro, por que é que ele estava com um rosto tão estranho mesmo que ele tivesse perdido? Eu acho que ele não tá perdido, não. Agora me diga você também perdeu a vontade de assistir o episódio, você morgou, você perdeu toda a adrenalina naquele momento de et desnecessário. Pra mim foi desnecessário, aquilo acabou com o episódio. Mas ainda assim é um dos melhores episódios da temporada em si, pois soube trabalhar muito bem a hora da luta e a trilha sonora e a animação. E é isso aí galera, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações do vídeo que eu postar aqui todo dia, tranquilo? Valeu galera, fui!